Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo à igreja que está em Filipos, capítulo 3. E eu quero inicialmente ler com os irmãos o versículo 7. Todos acharam? Amém? Filipenses 3, 7. Está escrito assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E Tu tens, ó Senhor, se manifestado em nosso meio nesta manhã, Pai. Tua presença, Senhor, tem estado, Senhor, se manifestando sobre as nossas vidas. Nós queremos neste momento, Senhor, continuar na Tua presença e ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, Tu sabes exatamente o que cada um de nós precisa, Senhor. Vem de encontro, Senhor, às nossas vidas, vem de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Ah, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade de falar, de agir, de se mover no nosso meio e sobre as nossas vidas. Usa-me, Senhor, eu te peço, como um canal, como instrumento, Pai, para que toda a glória seja dada ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele faz essa declaração: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E essa é uma declaração muito forte, muito profunda. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida, e uma vida que estava completamente voltada com um propósito para ele se tornar um fariseu, um dos principais fariseus do seu tempo. E aqui ele começa aqui no versículo 4 a dizer, e ele descreve o que é isso, que ele reputava como ganho e depois ele abriu mão de tudo isso por causa de Cristo. Verso 4 ele diz assim: ainda que também alguém poderia confiar na carne, se algum outro cuida que possa confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está descrevendo aqui a sua vida, e uma vida aqui que nós vemos do ponto de vista da lei de Moisés, do ponto de vista do judaísmo, irrepreensível. Não tinha nada que ninguém pudesse dizer que tinha alguma falha, alguma falta, que ele não tenha feito, que ele não tenha se esforçado, que ele não tenha dedicado. Desde o seu nascimento, desde a sua linhagem, desde a sua família e desde a sua dedicação, porque os fariseus eram considerados aqueles que eram mais aplicados na lei, os que mais estudavam a lei, os que mais se dedicavam à lei do Senhor. E ele diz: fui fariseu. E segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele cumpriu todos os ritos. Ele cumpriu tudo aquilo que a lei mandava para ele, mas num determinado momento, e a palavra de Deus nos mostra esse momento em Atos, no capítulo 9, quando ele está cumprindo esse zelo aqui, que ele fala no versículo 6, ele está perseguindo a igreja do Senhor, ele está se dirigindo para Damasco, ele quer chegar em Damasco, ele quer prender, ele quer açoitar, ele quer assolar a igreja. Mas naquele caminho, a palavra de Deus diz que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a partir desse encontro com o Senhor Jesus Cristo, Paulo não é mais o mesmo. Nós vemos nesse relato, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que ele se torna de perseguidor da igreja a pregador do Evangelho. No começo as pessoas estão sem entender, ficam atônitos, os próprios crentes ficam ali pensando: meu Deus, o que está acontecendo?
Paulo não era o perseguidor? Paulo não é aquele que veio aqui para prender, para assolar, para atacar? Como é que agora ele está aqui pregando? Como é que agora que ele está defendendo esta fé? Como é que ele está defendendo o Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador? Causou um próprio confusão no meio da igreja. Mas depois os irmãos foram vendo que a conversão de Saulo foi algo maravilhoso, algo extraordinário, porque Paulo está cheio do Espírito Santo. E Paulo está sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E Paulo vai falar aqui no versículo 7 que essa transformação, ela não está somente baseada no seu encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mas ela está baseada também na sua decisão, na sua escolha de se voltar completamente para as coisas de Deus e desprezar e virar as costas para aquilo que antes era a vida dele. E muitas vezes o nosso problema é justamente ali. Quando nós encontramos ao Senhor Jesus Cristo e quando nós temos que olhar para as coisas passadas e abrir mão delas para viver uma nova vida com Cristo, muitos não conseguem fazer isso. Tem uma vida dupla, tem uma vida com o Senhor Jesus Cristo, mas continuam vivendo e alimentando aquela vida que tinham antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Através, muitas vezes, de coisas que a palavra de Deus condena, de pecado. Práticas pecaminosas que a palavra de Deus nos diz, e as pessoas não têm condições, não por força, porque força a gente não tem mesmo para vencer o pecado. A nossa força para vencer o pecado está em Jesus Cristo, não está em nós. Mas tem que ter um desejo, tem que ter uma decisão. São escolhas que nós temos que fazer todos os dias. Por isso Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Então essas escolhas, essas decisões são dia a dia. E não somente coisas que são pecado, mas são coisas que entram em conflito com o Evangelho. Coisas que querem tomar a nossa vida. E aqui, enquanto eu estava meditando, escrevendo aqui, e o Senhor falou bem forte no meu coração, não dá para ter as duas coisas, Cristo e o mundo. Eu tenho que escolher uma. Eu escolho Cristo ou escolho a minha vida que eu tinha antes de conhecê-lo. Em Mateus 6:24, Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Você vê que Jesus dá dois exemplos. Agradar a um e aborrecer o outro. Servir a um e desprezar o outro. Então são coisas que muitas vezes nós não conseguimos fazer, vínculos que nós não conseguimos quebrar para seguir ao Senhor. Os irmãos lembram no Evangelho que quando o Senhor Jesus encontra os apóstolos, o que ele diz? Vinde após mim. E a palavra diz exatamente nestes termos, e eles deixando tudo o seguiram. É exatamente isso que Paulo está falando. Eu deixei tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não ficou nada, não ficou nenhum elo, não ficou nenhuma corrente me prendendo ao passado. Nada do passado me prende mais ou me impede de caminhar com Cristo. Eu rompi com o meu passado e eu passei a caminhar com Cristo. Aquilo que para mim era ganho, eu reputei por perda. Tem algum pecado naquilo que Paulo está descrevendo aqui? Existe alguma coisa condenável na vida de Paulo aqui, a não ser que ele fala perseguidor da igreja? Só isso que a gente pode condenar, mas o resto aqui é uma vida irrepreensível. Mas Paulo está dizendo, olha, eu rompi com tudo isso. O que eu decidi viver para Deus. E por que Paulo decide a romper com todas essas coisas? Porque Paulo não quer se apoiar em nada a não ser na graça de Jesus. E é isso que nós precisamos entender, e nós devemos nos apoiar inteiramente e somente na graça de Deus. Somente no Evangelho, não é mérito. Porque todas as religiões, elas vão nos apontar um caminho de mérito. Se você fizer isso,
Então, a partir dos seus atos, a partir das suas atitudes, você se torna merecedor de alguma coisa. E é isso que a lei de Moisés também apontava. O homem que fizer estas coisas, o homem que cumprir, ele viverá por elas. Quer dizer, a bênção ela vem na vida, no Antigo Testamento, porque você fez alguma coisa. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que nós não merecemos nada. Jesus fez tudo. Pastor, então agora eu não preciso fazer nada? Não, eu faço. Mas eu não faço agora para me alcançar a minha salvação, porque a minha salvação, em Efésios capítulo 2, ela vem pela graça, ela vem pela fé, através da graça. Então, as boas obras, lá Paulo vai dizer, elas não são, eu não faço elas porque eu vou merecer ser salvo, eu faço elas porque eu fui salvo. Porque eu fui transformado, porque a minha vida mudou, e eu não consigo mais viver no pecado, e eu não consigo mais viver agora sem a graça de Deus. A graça de Deus me encheu, e a graça de Deus agora flui através de mim. Por isso eu consigo estender a mão para o meu irmão, orar por ele, abençoar a vida dele, socorrer a ele. Eu não faço isso para ser salvo, mas eu faço isso porque eu fui salvo, porque a graça de Deus entrou dentro de mim, e a graça de Deus agora está fluindo através da minha vida. Ou somos de Jesus, ou somos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos, e muitas vezes o nosso pensamento inconsciente é igual de muitas pessoas. Quem já foi evangelizar, já se deparou com pessoas, você fala assim, de Jesus, de salvação, fala, não, mas eu creio em Jesus, eu estou salvo, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu estou salvo. Eu não tenho pecado para mim me arrepender. Eu faço tudo certinho. Eu não faço nada, não prejudico ninguém. Eu vivo a minha vida. Então eu não tenho por que me arrepender. É isso que nós precisamos decidir. Ou nós confiamos em nós mesmos, ou nós confiamos em Jesus. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos ser senhores da nossa vida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quando eu digo ser senhor da minha vida, porque tem muita gente que só faz o que quer. Só faz o que quer. Só faz as coisas que ele quer fazer. Ele não faz nada. A Bíblia pode estar falando, não, mas ele não quer, eu não faço. Sabe que tem que orar, mas eu não oro. Eu não tenho vontade, eu não oro. Sabe que tem que ler a Bíblia, não, mas eu não gosto de ler, então não vou ler. Ah, eu levantei hoje, eu não quero ir para a igreja, hoje eu não quero ir, não vou. Então eu sou senhor da minha vida, eu sou senhor de mim mesmo. E não dá para mim servir ao Senhor Jesus Cristo sendo senhor da minha vida. Existe um trono na minha vida, e ou eu estou assentado nele, ou eu entrego ele para que o Senhor Jesus Cristo venha se assentar sobre ele e ser senhor da minha vida. E aí, se o Senhor Jesus Cristo está governando a minha vida, o que eu quero, o que eu penso, já não importa mais, mas importa agora é o que o Senhor Jesus Cristo quer, o que Ele pensa. Eu tenho que entregar o trono da minha vida a Ele, deixar Ele conduzir a minha vida e buscar aquilo que agrada a Ele. Daí eu vou entender que eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar, eu preciso estar na igreja, que eu preciso abrir mão de certas coisas da minha vida, mesmo que aparentemente pareça que não tem problema nenhum, como Paulo. Paulo está dizendo, olha, abrir mão de tudo. Era pecado Pedro ser um pescador? Qual é o pecado no homem ser um trabalhador? Ter o seu barco, trabalhar e ter a sua renda? Nenhum. Mas não era esse o propósito que Deus tinha para a vida dele. O Senhor Jesus Cristo disse, vinde após mim. Pedro teve que fazer uma escolha. Pedro teve que tomar uma decisão. E Pedro abriu mão de tudo para seguir ao Senhor Jesus. Mateus fez a mesma coisa. Mateus tomou uma decisão, ele abriu mão de tudo e seguiu ao Senhor Jesus Cristo. É isso que muitas vezes tem faltado para nós. Nós ainda estamos no trono da nossa vida, nós estamos governando a nossa vida, nós buscamos o nosso bem. Nós só nos envolvemos muitas vezes com o Senhor para buscar a satisfação nossa pessoal. Nós sabemos aquilo que agrada a Deus, mas nós não fazemos aquilo que agrada a Deus, porque aquilo que agrada a Deus significa desagradar a nós, e nós não queremos desagradar a nós. Nós queremos que o Senhor seja um gênio da lâmpada.
Seja alguém que realiza desejos, alguém que realiza sonhos, alguém que está ali para nos dar benefícios. Mas nós, muitas vezes, não queremos entregar o controle e o senhorio da nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. E não dá para nós seguirmos a Cristo assim. Ou eu sirvo a Cristo ou eu sirvo a mim. Ou eu sou servo de Cristo ou eu sou servo de mim mesmo. Essa é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Isso é uma reflexão que você deve fazer para você mesmo. Eu estou servindo a Deus ou eu estou servindo a mim mesmo? Eu estou me relacionando com Deus para ser servo dele? Ou estou me relacionando com Deus porque eu quero que ele me dê benefícios? Porque eu quero que ele sirva aos meus propósitos, aos meus próprios sonhos? É isso que nós precisamos entender. O que nós ganhamos em seguir a Jesus Cristo? E ele vai falar aqui, no verso 9, a partir dessa escolha, a partir do verso 8, desculpa aqui. Ele fala assim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo está falando, olha, enquanto eu fui Senhor da minha vida, eu não podia conhecer plenamente ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu fui Senhor da minha vida, eu não pude ganhar a Cristo por inteiro. Mas a partir do momento que eu fiz escolhas na minha vida, eu abri mão de coisas, joguei coisas para fora da minha vida, eu passei a conhecer ao Senhor Jesus Cristo de uma maneira excelente. E eu pude ganhá-lo plenamente na minha vida. Ele encheu. Ele preencheu a minha vida. Ele se tornou o meu tudo. Não tem mais espaço para mim mesmo dentro de mim. Agora o Senhor Jesus Cristo está preenchendo tudo. Eu não busco mais fazer só o que eu quero. Eu não busco mais fazer só o que eu tenho vontade. Eu não busco mais os meus sonhos e os meus projetos. Agora eu estou vivendo em função dos planos e dos projetos de Deus. Eu abri mão de tudo para ganhar tudo. Aleluia! Jesus Cristo tomou conta de todo o meu ser, verso 9, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Sabe um bom exercício para você saber se você realmente entregou toda a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ou se você ainda é Senhor da sua própria vida? Esse é um bom exercício. Você acha que você merece alguma coisa? Se você acha que você merece alguma coisa, então é porque Cristo ainda não é Senhor da tua vida. Jesus conta uma parábola de 2 homens que subiram juntos a adorar no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu como Paulo, alguém que olhando para a vida dele, irrepreensível, mas ele ainda era Senhor da sua própria vida. Ele se aproximou, ele olhou para aquele publicano, falou, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu oro, eu dou o meu dízimo, eu mereço ser abençoado. Porque afinal de contas, eu sou irrepreensível. O Senhor me deve bênção, o Senhor me deve favor. O Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida, porque eu estou fazendo por merecer. Ele não disse nessas palavras, mas era isso que estava na sua mente e no seu coração. O publicano nem de longe ele não se sentia digno nem de se aproximar. E ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, pobre pecador. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas, sou o maior pecador entre todos os homens. Miserável homem que sou. É exatamente quanto mais nós chegamos perto de Cristo, mais nós entendemos que nós somos pecadores, que nós somos indignos, que nós não merecemos nada, e é tudo pela graça de Deus, é isso que ele está falando, sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo. Eu vou para o céu, não porque eu fiz por merecer, eu vou para o céu porque Jesus fez uma obra gloriosa em meu favor. Ele me limpou, Ele me lavou, Ele me resgatou, Ele pagou pelos meus pecados, Ele me redimiu. Eu vou para o céu por aquilo que Ele fez. Ele é Senhor, é Ele que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A justiça vem pela fé. E quando nós passamos a ter esse entendimento, esse esvaziamento, o verso 10 ele fala assim, para conhecê-lo não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda. Os irmãos lembram no livro de Jó, quando ele chega no finalzinho, a Bíblia diz que ele era reto, justo. Deus mesmo diz para Satanás, meu servo Jó é fiel, ele é íntegro, ele é irrepreensível. Mas quando Jó chega lá no final do livro, depois dele passar por tudo aquilo que ele passou, ele vai dizer algo poderoso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou face a face com o Senhor. É isso que Paulo está falando, para conhecê-lo nessa profundidade, nessa intimidade, de estar ali junto com Ele, face a face com Ele. A virtude da sua ressurreição, irmão. O poder da ressurreição de Cristo. Eu entendi que não existe nenhum poder maior do que o poder da ressurreição de Cristo. Vários homens se levantam, mas a vida deles vai até um ponto que a morte chega. A morte chegou para todos os imperadores dos homens, não importa o tamanho do império, não importa o tamanho do governo, não importa o poder e a autoridade que tiveram, todos eles morreram, foram vencidos pela morte. Todos os que estão vivos hoje, pode ser o homem mais rico do mundo, o mais poderoso, o mais influente, pode ser o político que for, pode ser governante de qualquer nação, um dia vai chegar a hora dele, ele vai morrer, a morte vai triunfar sobre ele. Vai pôr um ponto final na história dele. Não só dos poderosos, mas de todos, do mais humilde, do mais simples, todos vão morrer. Mas Jesus Cristo, aleluia, tem um poder, aleluia, que é maior do que a morte. É o poder da ressurreição, aleluia. No terceiro dia, quando as mulheres foram lá naquele sepulcro para passar especiarias, para preparar a conservação do corpo de Jesus Cristo, elas não acharam nada, porque ele tinha ressuscitado, ele saiu, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio, ele não está mais lá, aleluia. O poder da ressurreição. Quando eu entendo o poder da ressurreição, eu perco medo de todas as outras coisas. E Jesus falou isso, não temam os homens, que podem matar o corpo, e depois que matam o corpo, não tem poder mais nenhum. Temam antes aquele que depois de matar o corpo, ainda pode lançar a alma do homem no inferno. A esse temei. Quando eu entendo que não há poder maior do que Deus, aleluia, e não há autoridade maior do que a de Deus, eu passo a descansar, aleluia, na sua graça, no seu amor, aleluia. Eu passo a confiar nele completamente. Não tem medo, não tem dúvida no meu coração, aleluia. Eu não fico preocupado com o dia de amanhã, porque Ele mesmo me ensinou, olha para os lírios do campo, olha para as aves, aleluia, o meu Pai cuida delas, o meu Pai alimenta, o meu Pai veste, o meu Pai zela, meu Pai tem mais cuidado por vocês, homens de pequena fé, eu passo a confiar no Senhor. Sai aquele medo do futuro, sai aquela incerteza do amanhã, porque eu sei que Deus está trabalhando no meu futuro, Deus está cuidando da minha vida, aleluia, conhecê-lo e a virtude do seu poder e a ressurreição, a comunicação das suas aflições. Significa que a nossa vida ela vai ser feita também de aflições. Não é porque o poder da ressurreição está sobre nós e nós não vamos passar por lutas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo passou por aflições. Em tudo ele foi tentado, sim ou não? Passou por tribulações, mas as tribulações triunfaram sobre ele? Não. É isso que eu preciso entender. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela
Manhã nós cantamos aqui, e aquilo que nós cantamos está certo, porque está alicerçado na palavra de Deus. É Deus que declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! A morte não é um fim, porque é um poder de ressurreição no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aquele que vive e crê nele jamais vê a morte. Aleluia! Mesmo os nossos amados e queridos que partiram, eles não viram a morte, eles não estão presos dentro de uma sepultura, eles estão na presença daquele que vive para sempre. Como ele contou na parábola do rico e Lázaro, Lázaro morreu e foi levado à presença de Deus, aleluia, a um lugar de gozo, a um lugar de refrigério, a um lugar de descanso. A morte não alcançou a Lázaro. E não alcançou nenhum daqueles nossos amados que morreram em Cristo Jesus. Não alcança. Estão na presença do Senhor. Estão aguardando a ressurreição. Aleluia. Estão aguardando a trombeta soar. Porque quando a trombeta soar, aleluia, os túmulos vão se abrir e eles vão receber um corpo glorificado. Aleluia. Mas já estão na presença do nosso Deus. Aleluia. As aflições deste tempo presente, o apóstolo Paulo diz, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena abrir mão de tudo para seguir ao Senhor, porque é uma glória eterna. A glória desse mundo, ela é passageira. As coisas deste mundo são passageiras, cai no esquecimento, vira pó, vira cinza. Onde está a glória do Egito? Onde é que está a glória do Egito? O Egito, que era uma nação tão rica, tão gloriosa, tão poderosa. A gente vê isso porque, por causa não só do que a Bíblia descreve, mas também dos achados arqueológicos. Mas o que é hoje o Egito como nação diante do mundo? Passou a glória deles. Cadê o Império Babilônico? Cadê o Império Persa? Cadê o Império Assírio? Cadê o Império Macedônico? Cadê? Acabou, passou, foi, findou. Cadê o Império Romano? Acabou. Só tem ruínas. Se for para a Grécia, só tem ruínas. Se for para Roma, só tem ruínas. Se for para o Egito, só tem ruínas. Se for para a Síria, só tem ruínas. Acabou, foi. Mas a palavra de Deus fala, e nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Nós temos uma cidade celestial, aleluia, não feita por mãos humanas, uma cidade eterna, nos céus, a nova Jerusalém, cujas ruas são de ouro, aleluia, uma glória eterna. As aflições deste tempo presente não se comparam com a glória futura. Nós vamos reinar com Cristo. Sendo feito conforme a sua morte, nós também vamos morrer. Nem todos, mas alguns vamos morrer. Quem dera todos nós estejamos vivos no dia do arrebatamento. Mas Paulo fala assim, mesmo que a gente morra, nós vamos ser semelhantes a ele na sua morte, porque ele morreu e ressuscitou. Nós vamos morrer e vamos ressuscitar. O nosso corpo não vai ficar preso dentro de uma sepultura, aleluia. Nós vamos ser semelhantes a ele na sua morte. Verso 11, para ver se de alguma maneira possamos chegar à ressurreição dos mortos. É a ressurreição dos justos que Paulo está falando. É o arrebatamento da igreja. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. É essa ressurreição que Paulo está falando. E que João descreve aqui, Apocalipse 20, verso 6. Ele fala aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia! A Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição se dará no arrebatamento da igreja. E é essa ressurreição que Paulo está falando. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por que segunda morte?
Porque todo mundo vai morrer aqui fisicamente, essa é a primeira morte. A segunda morte é a condenação do juízo final, que está aí no capítulo 20 mesmo, a partir do versículo 11 aí. Os salvos ressuscitam na primeira ressurreição. Segunda ressurreição, ninguém é salvo. Ressurreição de condenação. Vão ressuscitar para serem julgados no juízo final e logo após serem lançados no lago de fogo. Por isso a Bíblia fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, não por causa daquilo que nós fizemos, mas por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele venceu a morte, Ele tirou o poder da morte e do inferno de sobre nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo tem nas suas mãos, Apocalipse 1, a chave do quê? Da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno está na mão de Jesus. Aleluia! É Ele que comanda aí, Ele é o justo juiz. É Ele que vai determinar quem vai receber a segunda morte e quem vai ser lançado no inferno. E o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Aleluia! Voltamos lá para que o apóstolo Paulo fala. Aleluia! Para que possa chegar a ressurreição dentre os mortos. É esse o nosso objetivo, irmão. É para isso que Deus está trabalhando na nossa vida. Para nos levar até a ressurreição da vida. Aleluia! Para que a segunda morte não tenha mais poder sobre nós. Então, quando você olha para aquilo que o Senhor Jesus está realizando nas nossas vidas, e você olha para as coisas do mundo, irmão, não dá para comparar. Não dá para ter dúvida. Não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós temos que olhar para a palavra, nós temos que olhar para as promessas de Deus. Não dá para você virar as costas para as coisas de Deus por causa de coisas que são passageiras e que vão acabar. Por causa de coisas que são momentâneas e que vão passar, em troca de coisas que são eternas, que não vão passar, que não vão acabar. Não dá para comparar, não dá para pensar, será que eu sigo Jesus? Será que se eu seguir a Jesus eu vou ser feliz? Será que se eu seguir a Jesus a minha vida vai ser abençoada? Não dá para ficar tendo essas dúvidas no coração. Se ainda existe esse tipo de dúvida no coração, é porque eu não conheço o Senhor Jesus Cristo, é porque eu não conheço a sua palavra, é porque eu não conheço as suas promessas, é porque eu não conheço a pessoa de Jesus. Será do meu futuro que será de mim amanhã? Não, irmão, o meu futuro está nas mãos de Deus. Deus cuida do meu futuro, Deus está cuidando do meu amanhã, não só sobre essa terra, mas por toda a eternidade. Davi fala, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo o quê? Desamparado. Quando nós nos voltamos ao Senhor Jesus Cristo, nós não ficamos desamparados. Uma das coisas que Deus fala para Jó é, quando os animais têm fome e eles ficam lá clamando, eles clamam para quem, Jó? É para quem que eles pedem o seu sustento? É para quem que eles pedem a sua subsistência? É para Deus, aleluia! E Deus supre as necessidades dos animais, Deus supre as nossas. Deus supre as tuas, meu irmão. Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar. Mas é uma luta diária. Olha o que Paulo começa a dizer a partir do versículo 12. Não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Tem um alvo, você tem um alvo, irmão, você tem um prêmio da soberana vocação que Deus fez na tua vida. Teu alvo é o Senhor Jesus Cristo, e esse prêmio é a ressurreição da vida, é a ressurreição dos justos, é a vida eterna com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo, aleluia, porque a palavra de Deus declara que nós vamos reinar com Cristo, não nessa terra corrompida, não nessa terra podre, suja, mas nós vamos reinar numa terra onde João fala, eu vi um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. É lá que nós vamos reinar com Cristo.
Aqui nós vamos passar por lutas e tribulações, mas lá, na eternidade, nós vamos reinar com Cristo. E tem muito crente trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Aquilo que não acaba por aquilo que é tão efêmero, tão rápido, tão passageiro. A gente fica na expectativa de algo que aconteça, quando aquilo acontece, daqui a pouco é passado. Passou. Foi. Mas as coisas de Deus, elas não são passageiras, elas são eternas. E nós possamos, como o apóstolo Paulo, olhar, verso 14, prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche teus olhos. Aleluia. Senhor Jesus, esta é a maravilha do teu evangelho. Há uma esperança eterna sobre as nossas vidas. Há uma glória eterna, Pai. A glória desse mundo, ela acaba, ela é passageira, ela é pequena, Senhor. Mas a glória do Senhor é eterna. Não é passageira, não é pequena, é grande, é maior do que os céus, é maior do que tudo, Pai. Os homens aqui, com muito esforço, pouquíssimos conseguem sair da órbita da Terra. Alguns poucos conseguiram ir para o espaço. Um grande esforço de todos, alguns. Mas a tua palavra diz que acima destes céus que nós vemos, existe o céu de glória. É onde o Senhor habita, aleluia. Acima do universo, acima das estrelas, acima de tudo, ó Pai, está o Senhor. A palavra chama de terceiro céu. O céu onde o homem não pode chegar com seu foguete, com as suas espaçonaves, mas que qualquer salvo em Cristo Jesus, aleluia, vai chegar lá pela graça de Deus, pela glória de Deus. Aleluia. Uma salvação tão gloriosa e tão maravilhosa, de graça. Nós não precisamos pagar. Quantos bilhões são investidos num foguete espacial? Mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos e somos salvos de graça, pela fé. Não precisamos desembolsar nenhum centavo para entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. O preço Ele pagou. Não precisamos pagar um centavo para ir para o céu. O preço Ele pagou. Ele pagou. Nem todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas de toda a terra, seria suficiente para salvar uma única alma. Mas o Senhor Jesus Cristo pagou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da tua salvação, da tua redenção, dos teus pecados. Ele levou sobre ele as tuas dores, as tuas culpas, as tuas enfermidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Você só tem paz hoje porque ele morreu no teu lugar. O castigo e a condenação que eram minhas e tuas foram sobre ele. É por isso que nós hoje podemos ter paz. Porque ele pagou o preço pela nossa paz também. O Senhor nos ajuda, Pai, a termos os nossos olhos no Senhor, iluminados pelo Teu Espírito Santo, para entendermos, como o apóstolo Paulo diz, qual é a altura, a largura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento. Nos ajuda, Pai. Ah, Senhor, que nós tiremos os nossos olhos daquilo que é passageiro e finito,
e coloquemos os nossos olhos naquilo que é eterno e infinito, Pai. É só através do Senhor, é só através do Teu Espírito Santo. Que como Paulo nós possamos abrir mão de tudo para ter tudo do Senhor na nossa vida, Pai. Que nada nos prenda, que nada nos impeça de sermos totalmente do Senhor e de que o Senhor seja totalmente nosso, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Estende a Tua mão sobre a Tua igreja, estende a Tua mão sobre os amados que estão nos assistindo, ó Pai. E que todos nós possamos, ó Pai, receber do Teu Espírito Santo, ó Pai, esse entendimento, esta compreensão, ó Pai, tão maravilhosa que está na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, sem Ti nós não conseguimos. Sem o Teu Espírito Santo nós não somos capazes. Por isso que nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, iluminando o nosso entendimento, iluminando os nossos olhos e nos fazendo conhecer aquilo que está revelado na Tua palavra, Pai.